Fala pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoal, eu sei que eu andei meio sumido, mas estou voltando aí, pretendo voltar aos poucos. É que às vezes eu não tenho muita ideia do que postar, o que falar. Mas no vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar um pouco sobre o EC2. Eu pretendo dividir esse vídeo aqui em três partes, né? Então vou lançar três vídeos aí. A primeira parte eu vou falar o que é o EC2, como é que funciona. Na segunda etapa a gente pode configurar mais fundo um EC2. Na terceira etapa a gente vai subir a nossa aplicação em um EC2, ok? Então bora lá. Pessoal, o que é o EC2, tá? Eu tô aqui no Drywall, eu acho até melhor para exemplificar. E o EC2, pessoal, ele é o nosso computing, o nosso Elastic Cloud Computer, né? Sendo que se chama EC2 porque é Elastic, né, EC, e 2C do Computing, do Cloud Computing. E basicamente a ideia do EC2 ela surgiu por quê? Porque antigamente você tinha empresas que tinham aqui servidores, elas tinham servidores onde nesses servidores elas alocavam recursos para utilizar as suas aplicações. Então eles subiam uma aplicação nesse servidor Linux, né? E essa aplicação ela consumia recurso e basicamente pelo fato dela consumir recurso ela acabava sendo cara, acabava gastando muito dinheiro para manter esses servidores e com isso você tinha aí um gasto maior em equipamento, em hardware e etc. Com a aplicação, com a computação em nuvem, isso mudou, porque agora eu não preciso de um servidor físico local na minha região, né, no meu prédio, para que eu possa utilizar esses recursos. Eu posso utilizar recursos sob demanda da cloud. Então, a AWS, a Azure, o Google, eles emprestam recursos computacionais para que eu possa utilizar a minha aplicação nesses recursos. No caso do EC2, que é um IaaS, ele, deixa eu apagar esse Linux aqui, ele basicamente ele é um recurso que a AWS disponibiliza para que você possa alocar as suas aplicações nos servidores da AWS. Então, basicamente, vamos imaginar que a AWS ela tem ali um servidor grandão, gigante, com talvez aí eu vou colocar um número aqui de 12 teras, tá, pessoal? Vou colocar aqui um número de 12 teras. 12 terabytes. 12 terabytes de memória, de armazenamento. E não sei, talvez vou chutar aqui 8 GB, 16, 24, 32. Vamos colocar aqui uns 1000 gigabytes de memória. Vou colocar assim, tá? E o que acontece? Ela pega esses 12 terabytes e esses 1000 gigabytes que eu estou exemplificando aqui e divide esse recurso para várias máquinas, né, para vários servidores computacionais, pequenos servidores, como se fossem máquinas virtuais, dentro de um único servidor. Então, aqui dentro eu vou ter um carinha aqui, outro carinha aqui, outro carinha aqui, outro carinha aqui, e todas essas instâncias elas vão ser um EC2, um Elastic Computing Cloud, tá? Então, vou pegar aqui uma setinha só para puxar. Aqui, pegando aqui, colocar aqui, 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 pronto. Elas vão ser uma instância de um EC2. E quando eu vou configurar um EC2, eu preciso passar algumas informações para ele. Então, que informações são essas? Eu preciso passar o nome dele, eu preciso passar, acho que está muito pequena essa letra, deixa eu aumentar, botar para 18, isso aí, o nome, eu preciso passar para ele o tipo de sistema operacional, eu preciso passar para ele
qual máquina eu quero utilizar, eu preciso também passar para ele configurações da minha máquina, por exemplo, quantidade de qual o tipo de processador que ele vai usar, se é ARM, se é ARM, se ele é um x86, certo? Então vou colocar processador. Eu preciso passar também a minha rede. A minha rede. E é isso. Então toda vez que eu for criar aqui um EC2, eu vou ter que puxar para cá, aqui, assim. Isso, toda vez que eu for criar um EC2, eu vou ter que passar essas informações para ele. Se a gente vê aqui na documentação da Amazon, a gente vê que uma instância C2 ela é composta por um computer, memory, network e o storage, né? Então, a memória, né, o HD, a rede, a memória RAM e o computer, né, o poder de processamento do EC2, tá? Vamos voltar aqui para o Draw. E aí, com isso, pessoal, eu tenho aqui uma instância no qual eu posso subir a minha aplicação. E aí, na hora de escolher, no caso, o SO, eu tenho diversas possibilidades. Eu posso ter aqui um Windows, eu posso ter aqui um Linux, eu posso ter um, deixa eu ver se tem Red Hat separado, deixa eu ver. Tem um chapeuzinho aqui. É que eu tô com problema na tela, pessoal, então a cor pra mim tá parecendo diferente, tá? Não sei se esse chapéu tá lá vermelho. Pra mim ele tá laranja. Mas na hora de eu escolher o sistema operacional, eu posso escolher entre essas opções. Claro, tem muitas outras. Por exemplo, se eu vim aqui na minha console da AWS no EC2 e eu querer criar aqui uma instância, executar a instância, eu tenho aqui, pessoal, os sistemas operacionais. Eu tenho o Ubuntu, que é um Linux, o macOS, né? Eu tenho o Red Hat, eu tenho o Amazon Linux, que é um AMI, né? Que é uma imagem do Linux que a AWS disponibiliza para que as pessoas, os desenvolvedores, possam utilizar um modelo, né, de Linux modificado pela própria AWS. E como eu falei, aqui ele mostra para mim, ó, é um sistema operacional de 64 bits e eu tenho que escolher a arquitetura, se é ARM ou se é x86. Então vou manter x86. Depois disso, eu preciso escolher a minha instância. O que é a minha instância? Vamos lá no desenho. É justamente a máquina, o processador. No processador eu já escolhi aqui, né, na arquitetura, mas basicamente é a máquina. Então eu quero uma T2 Micro. O que ela vem? Ela vem com uma CPU, uma virtual CPU no núcleo, 1 GB de memória, certo? E ela está falando aqui, ó, sobre demanda, Linux, são 116 cents, né, ou 1 cents na verdade, que vai cobrar por hora. Então, uma vez que eu escolhi a minha máquina, eu tenho que escolher também o par de chaves, eu vou usar esse daqui, que é o meu, e a minha rede. Então, basicamente, se vocês olharem o que está na documentação da própria AWS, é o que ele pede aqui. Então, a rede é uma VPC, porque eu estou na região de Norte Virginia, mas acho que a Norte Virginia não tem subrede, mas enfim. Eu vou usar um grupo de segurança em comum, que é o default da própria VPC. E ele também pede o armazenamento. No caso aqui, ele está falando, ó, um disco de 8 GB, sendo ele um SSD. Tá, eu posso escolher com magnético também, mas eu escolho SSD, ele coloca como default, e é um disco de 8 GB. E assim eu posso criar a minha instância. Eu posso utilizar também recursos mais avançados para escolher aqui? Posso. Então, se eu vir aqui em detalhes avançados, eu vou poder setar o diretório em domínio, o perfil da instância do IAM, certo? Comportamento de desligamento. Eu vou poder mexer em muita coisa, né? O Cloud Watching, GPU elástica, desculpa pessoal, localização, ID do disco de RAM. Então, tipo, eu posso mexer em muita coisa. ID do kernel, posso mexer aqui. Então, quando se trata em coisas mais avançadas, eu posso mexer em muitas coisas da minha própria máquina virtual que eu estou criando aqui na minha AWS. Com isso, pessoal, eu posso, depois que eu subir a aplicação, eu posso também
colocar um AMI, acho que é isso o nome assim, isso mesmo. É um AMI, que é uma imagens da AWS. Então, a AWS, se eu vim aqui, cadê? Nos AMIs, procurar mais imagens, eu tenho as imagens de início rápido, minhas imagens, porque eu posso criar imagens, eu tenho imagens do marketplace da própria AWS e da comunidade. E vamos imaginar que eu quero subir uma aplicação Linux já como imagem. Qual imagem? Eu quero uma imagem do Nginx. E eu tenho aqui as imagens do Nginx, da própria Nginx Inc., mas eu quero de uma outra distribuidora. Quero da Bitnami. Então, eu quero o Nginx da Bitnami, eu vou adicionar aqui. Eu quero esse OpenSUSE, eu vou selecionar. Detalhes do produto, inscreva-se agora. Pronto. Então, alterar a AMI fará com que algumas das configurações atuais sejam substituídas, não tem problema. Confirmar a alteração. Então, nesse caso, eu posso criar uma imagem minha. Então, pessoal, aqui ele já carregou a minha AMI, tá? Aqui nesse caso, ele carregou para mim o nome da minha AMI, que é um Nginx da Bitnami. Ele é um Linux, ele é um Debian, certo? Então, quando ele subir para mim, ele vai subir uma máquina Linux, um Debian, um Linux, e ele vai colocar dentro desse Linux, né, vai subir junto desse Linux a imagem do Nginx lá dentro. Ok? E aqui embaixo nada muda. Se ele vir com T3, pode mudar para T2 micro. A chave, eu mantive a mesma chave, VPC normal. Grupos de segurança, eu vou colocar o meu IP. Pronto. Configuração de armazenamento 8 GB com SSD. Beleza. E eu posso executar na minha instância. Beleza, pessoal? Então assim eu posso utilizar tanto uma imagem, tanto eu posso subir a minha própria aplicação. Então eu posso subir a minha própria aplicação bem aqui, certo? Se a gente vir aqui no meu launcher, a gente vai ver que o North, deixa eu voltar para o meu painel DC2 e eu vou mudar para Ohio, tá? Quero mostrar uma coisa para vocês, é porque eu não estou conseguindo mostrar isso no North da Virgínia. Não sei se é minha conta, mas quando eu venho aqui para Ohio, vocês vão perceber que na hora de configurar a rede, por exemplo, a gente pode criar uma VPC, então eu quero criar uma Virtual Private Cloud para mim, mas eu posso usar a VPC Default. O que é VPC? VPC, pessoal, é Virtual Private Cloud, né? Ou aí, traduzindo ao pé da letra, né? Que é o serviço privado de nuvem, né? Que é a rede da AWS, ela abrange uma região. Léo, como assim? Cada região ela abrange uma VPC. Cada VPC ela tem suas subredes. No caso aqui de Ohio, ela tem 3 subredes, cujo cada subrede ela representa uma zona de disponibilidade. Se eu vim aqui para a documentação da AWS, vocês vão ver que a região ela tem uma VPC. Tá? E cada availability zone, foi difícil agora. Cada availability zone ela tem uma subnet. Olha lá, uma subnet. Então seria mais ou menos, se eu visse aqui no Maps e falasse, ó, aqui no Brasil, cada um desses estados do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará, Curitiba, Paraná, São Paulo, Belo Horizonte, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Mato Grosso, Goiânia, Tocantins, fosse uma região. Aí, aqui dentro, você tivesse um servidor em Campinas, um em São Carlos e um em Presidente Prudente, por exemplo. Então você tivesse 3 servidores aqui, e então eu tenho uma região que é São Paulo, dentro dessa região eu tenho 3 servidores, cada região tem a sua subrede. É por isso que eu consigo vir aqui no Launcher e escolher a subrede
que eu quero que a minha aplicação esteja disponível. Eu quero que a minha aplicação esteja disponível na zona de disponibilidade de Ohio, na subrede, tal, aqui, tal. Beleza, então tá aqui a minha subnet, certo? Então, isso é bem bacana porque eu posso colocar a minha aplicação em subnets diferentes dentro de uma região. Então, se eu for aqui em Ohio, vamos lá, Ohio, bem aqui. Vamos imaginar que eu tenha uma aplicação em Columbus, outra aplicação aqui em Hamilton, outra aplicação aqui em Canton, bem aqui. Então, Canton, né? Então eu tenho uma aplicação em cada uma dessa região não. Em cada uma dessas subnets eu tenho uma aplicação. Tá? O mesmo vale para Virgínia, o mesmo vale para Estados Unidos. Me perdi aqui, gente. Espera aí. Para Oregon, aqui. Então, o mesmo vale para esses lugares, tá? Cada região tem uma VPC e essa VPC tem as suas sub-redes, ok? Se a gente for olhar aqui uma questão também de preço, pessoal, EC2 preços. Uma questão de preços, vocês vão ver que existe uma certa diferença. Não é aqui que eu queria entrar. Existe uma certa diferença na questão de preço da AWS. Deixa eu achar aqui. Então, pessoal, eu achei aqui os planos sob demandas para o EC2. Por quê? Porque você, quando utiliza o EC2, você é cobrado por algumas coisas. Se a gente for aqui no meu launcher do EC2, para que eu vou ser cobrado aqui? Eu estou utilizando o nível gratuito, mas, por exemplo, se eu utilizar o Amazon, o LT2, né? O Amazon Linux 2 LTS, o Long Time Support, né, com SQL Server, eu vou ser cobrado. Se eu utilizar o macOS aqui, vamos mudar aqui para o macOS, eu vou ser cobrado. Se eu utilizar o Ubuntu, por exemplo, ele tem aqui, qualificado por nível gratuito, porém, ele tem opções que eu vou ser cobrado também. Então, existe a calculadora de preço da AWS, né? Calculadora de preços AWS. Nesse Price Calculator. E com ela, criar a estimativa, você pode vir aqui e falar, olha, eu quero utilizar na região de Ohio, qual serviço você quer? Eu quero EC2, vem aqui, então configurar. Eu quero utilizar um sistema operacional do Linux, uso constante, pico de tráfego diário, pico de tráfego semanal e pico de tráfego mensal. Então, para mim, é importante você saber se você vai utilizar a sua aplicação toda hora, todo dia, uma vez por semana. No meu caso, vou colocar um pico de tráfego semanal. Insira o número mínimo de instâncias para o workload. Vou colocar 3. Pico precisa ser maior que sua linha de instância. Assim, colocar pico de 4, 6, 8. Colocar o dobro do pico. Pico, duração em dias, horas, minutos. O pico é em 4 dias, 0 horas, 0 minutos. Tá? E aí ele vai perguntar para mim, instância, qual o nome da instância que você quer? Ele escolheu aqui a TG4 Nano. Eu vou manter nessa instância mesmo, tá? E ele está falando aqui para mim, olha, eu vou sob demanda, porque o sob demanda é quando eu aciono essa instância. Se eu vim aqui e dar um launch, né, executar essa instância, eu estou utilizando sob demanda. No caso aqui, ele está falando sob demanda, vai ficar 14, eu acredito que seja real, não está mostrando aqui dólar. Não, é dólar. $14 por mês, sob demanda. Então fica 0,0042 cents a hora. No caso aqui, realmente a AWS ela cobra por hora, né? Tem pessoas que falam, não, a AWS cobra por segundo. Eu acredito que ela cobra por segundo, porém aqui na estimativa ela cobra por hora, ok? Então ela mostra aqui para você que cobra por hora, mas na realidade a AWS, quando você está utilizando a instância dela, ela vai cobrar de você por segundo. Se você usou aí
nos primeiros 30 minutos ela vai acabar cobrando 1 hora, né? Basicamente, para dar o valor X, mas depois que deu 1 hora, ela vai começar a cobrar o valor certinho de você. Pagamento, no caso aqui, é sob demanda, como eu falei, eu posso ir aqui e lançar a minha instância, como eu também posso, pessoal, utilizar os planos de Saving Plans e Computer Saving Plans, né? Então ele está falando, receba um desconto ainda maior quando você precisar apenas de uma família de instâncias e uma região, em uma região, desconto de até 72%. Ou seja, a minha aplicação sob demanda, ela é cara, certo? E por ser sob demanda, às vezes ele vai falar, opa, eu vou ter que desalocar recursos e vai ser no momento ali, vai ser na hora que eu vou ter que fazer isso. Então ele acaba cobrando mais caro de você por ser uma questão sob demanda ali, né? E diferente de você alocar esse recurso, tá? Então quando você precisa apenas de uma família de instâncias e uma região. Então ele fala, ó, eu quero utilizar essa máquina durante 1 ano. Opção sem pagamento, então eu vou pagar só depois desse 1 ano. E ele fala, ó, vai ser de 1,90, um centavo, né? $1,90 por mês, tá? E no caso aqui do Savings Plans, Complete Savings Plans, ele fala que um plano se aplica automaticamente a todo o uso do EC2, do Fargate e do Lambda, desconto de até 66%. Então, o desconto desse aqui, ele é menor, então ele vai ser mais caro, tá? Porém, você tem um contrato de 1 ano com a AWS. Nos contratos mais longos, acaba sendo até mais barato. Por que isso? Porque a AWS ela tem um contrato com você, que você não vai abandonar ela, não vai abandonar esse contrato, ela vai receber esse valor no final desse contrato, né? E você pode fazer pagamento adiantado parcialmente ou integralmente, ou pagar no final essa fatura. E nesse caso aqui de 3 anos acaba saindo mais barato do que você pagar no plano mensal sob demanda. A diferença é que nesse caso aqui, caso você não utilize essa máquina virtual, você tem o contrato da AWS que você vai ter que pagar para ela R$1,53 por $1, né, 53 centavos cents por mês aí, né? E tem as instâncias spots. O que são instâncias spots? Minimiza o custo aproveitando a capacidade extra do EC2. Então, o que é isso? Você vai utilizar capacidades extras, capacidades ociosas, ou seja, às vezes a AWS ela não vai estar utilizando esse EC2, tá? Então, por exemplo, ela não vai estar utilizando essa máquina virtual, não vai estar utilizando esses recursos de memória, de processamento, de armazenamento. Ela não vai estar utilizando nada disso. E quando ela não está utilizando isso, você pode utilizar esses recursos. Então ela fala, oh, tem um recurso ocioso aqui, então vamos usar. Então ela vende esse recurso, vendendo esse recurso para você, ela fala, olha, recomendado para aplicações tolerantes às falhas. Por quê? Tolerantes a falhas, a interrupções. Por quê? Porque a AWS, do nada, sei lá, você está utilizando uma instância spot, e aí do nada a sua aplicação ela para. Sua instância começa a cair, tá desligando a instância, só que ela não encerra a instância, né? Ela deixa ali só desligada. Ela não mata a sua instância e não exclui. Ela desliga a sua instância por quê? Porque ela fala, você escolheu uma opção spot. Então assim, você não vai pagar no momento que você está desligado, porém eu preciso desse recurso porque uma outra pessoa está precisando desse recurso. Está precisando de mais recursos computacionais e como você está utilizando uma instância spot, eu tenho direito de pegar esse recurso por enquanto. Então, pode acontecer, sei lá, de você estar usando uma instância spot na sua aplicação e daqui a 1 hora a sua instância começa a cair. Por quê? Porque a AWS precisa daquele recurso de memória, de computação que você está utilizando e ela vai pegar esse recurso para ela. Certo? Mas é só por um momento, depois ela volta, a sua instância sobe de novo. Certo? Então ele fala aqui que o preço dá $6 por mês para essas instâncias. Só que você pode, né, assume um percentual de desconto estimado, sei lá, de 87%, certo? Porém,
Você sabe que o risco de você ter uma instância parada, ela existe. Então ele fala, ó, recomendado aplicações terem aplicações que são tolerantes a falhas. Uma outra coisa, pessoal, que pode vir a dar custos à sua aplicação é justamente as máquinas, né, que você vai estar utilizando. T4G, T3A, T3 Nano, T2 Micro. Então, a AWS ela tem um catálogo de, de instâncias, né? Então, ela tem um catálogo aqui de valores, onde você pode ver que, por exemplo, aqui é da T3, tá? Mas existe o catálogo das outras máquinas virtuais. Então, por exemplo, a T3 Micro, que é a que eu utilizava antigamente, ela tem duas virtual CPUs, 1 GB de memória, 10% de performance de linha de base por vCPU, 12 créditos de CPU obtidos por hora, ela tem uma largura de banda de 5 GB por segundo, largura de banda para expansão do EBS de até 2.000 megabytes, o preço sob demanda, ou seja, o preço quando eu clico lá para criar a instância. Né? Então, vim aqui, executar a instância de uma T3 micro, ela custa 1 cent de dólar para mim, certo? E, no caso aqui, ela fala, ó, se você levar ela por um ano, se você fazer um contrato comigo por um ano, ela custa aí menos de 1 cent de dólar, né? 6 está na terceira casa aqui do dólar. E no caso de 3 anos vai para 5. Né? E quanto mais poder de computacional a máquina tiver, por exemplo, uma X-Lite aqui, mais cara ela fica, né? No caso aqui, 9 cents de dólar, 19 cents de dólar, 16 cents, 33 cents por hora, tá? No caso desses valores aqui, pessoal, existe também aqui a questão dos créditos de CPU. Esses créditos de CPU, eles já são embutidos, o valor dele, aqui na hora de você pagar, certo? O que é isso? A sua máquina, ela utiliza uma performance de linha de base de até 10% da CPU, da vCPU. Então vamos imaginar que essa CPU ela tenha 3.4 GHz, são 10% de 3.4 GHz. E isso se você utilizar abaixo dessa linha. Então vamos imaginar que você utilize uma aplicação leve ali que está rodando e está abaixo desses 10%. Se por um momento, durante esses 10%, enquanto ele está abaixo desses 10%, você acumula créditos. Então a cada hora que está rodando abaixo dos 10%, você está acumulando crédito. E não tem um limite de créditos acumulados. Quando você acumula uma quantidade de crédito, passou uma hora, você acumulou 12. E sei lá, você está rodando sua aplicação, começa a receber muita requisição, e você, como fala, e sua aplicação precisa de mais recursos computacionais da CPU. O que ele vai usar? Ele vai usar um crédito daqui, né, obtido, para utilizar 100% da CPU durante 1 minuto. Então, é assim que funciona. Então, se sua instância ela verifica que precisa de mais poder computacional ali, ela usa um crédito durante 1 minuto, né, para que ela consiga processar a aplicação naquele momento. Então, se 1 minuto não for suficiente, ela vai usar um outro crédito, até ela ver que a sua aplicação já executou o que tinha que executar e diminuiu a quantidade de utilização da CPU, ou até os créditos acabarem. Os créditos acabarem, a aplicação ela não executa 100% aí da CPU. Não permite isso. Então, pessoal, vocês podem ver que existem preços para diversos tipos de máquinas e eles se aplicam a diversos cenários dentro da AWS no EC2, certo? Eu espero que tenha ficado claro. Essa aqui foi a primeira aulinha nossa aqui de EC2, tá? Então, pessoal, é isso. Acredito que eu já passei o que eu queria passar nessa aula. O que é o EC2, como é que funciona mais ou menos. Não estou com roteiro aqui, mas é isso, pessoal. Valeu, falou e até a próxima.